Lucas capítulo 2. Eu vou nessa noite citar vários, vamos dizer assim. Você sabe o que significa parafrasear? Parafrasear é você, vamos dizer assim, imagina que alguém fala uma frase, ou fala algo, né, com mais de uma frase. Imagina que alguém fale algo e você depois vai transmitir isso para alguém. Só que você não repete as mesmas palavras que a pessoa falou, mas você repete a ideia, mais ou menos o que a pessoa falou. Você já contou algo para alguém e falou assim, não foi exatamente com essas palavras não, mas foi mais ou menos essa ideia. Sabe quando você transmite a ideia sem repetir as mesmas palavras? Isso é o que a gente chama de parafrasear. É quando a gente tenta falar a mesma coisa, porém, ainda que não seja com as mesmas palavras. Então, o que eu quero fazer nessa noite é, vamos dizer assim, parafrasear. Eu vou falar coisas que a Bíblia fala, mas eu não vou, vamos dizer assim, eu não vou ficar parando e nem vou citar todas as referências. Amém? Não vou citar todas as referências, mas eu prometo que mando no grupo da igreja, né? E já vi que nós temos visitantes nessa noite. Os visitantes, né? Ao final, porque eu tenho anotado aqui no meu esboço, posso passar para você se você quiser, ou passa contato, eu passo para vocês. Amém? Então, depois desse primeiro texto que nós vamos ler, não se preocupe em achar, amém? Os textos que eu vou citar, que eu vou parafrasear, os que eu lembrar exatamente, eu vou falar exatamente como é. Mas depois de ler o primeiro, você pode até fechar sua Bíblia, preste atenção, e depois no grupo da igreja, ou pessoalmente, eu te passo todas as referências dos versículos, vamos dizer assim, que eu parafraseei. Amém? Porque eu acredito que vai ser melhor assim. Amém? Porque senão vai ficar parecendo um estudo por causa de tantos versículos que eu vou citar. Quem entendeu diz amém. Né? No domingo de manhã, se você vier, aí a gente vai, versículo por versículo. Quem entendeu diz amém. Então não assuste por eu não citar. Amém? E aí, como se diz, depois que eu te passar as referências, seja no grupo ou pessoalmente, você, assim como a Bíblia diz que os bereanos eram, você confere na sua Bíblia, na sua casa, amém? Lembra do que eu preguei e você vai ver, amém? Se, vamos dizer assim, se é assim ou não, né? Como diz a Bíblia, se o que eu citei, a forma como eu citei, está lá o que eu falei. Quem entendeu diz, glória a Deus. Então, eu acho que eu vou começar com Lucas capítulo 2. Abre o Lucas capítulo 2. Deixa eu ver durante qual versículo, por qual versículo eu começo. Lucas. Vamos começar no versículo 1. Talvez a gente pule só alguns versículos, mas vamos ver se eu leio o capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lembrando que a minha tradução é a nova tradução linguagem de hoje. Então ela vai estar de uma forma mais clara. Diz assim: naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, da Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. E depois você vai entender por que essa informação é importante. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região, versículo 8, pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Pastores estavam passando a noite nos campos, tomando conta do rebanho de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês.
e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele, a respeito do menino. Todos os que ouviam o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Vou repetir esse versículo. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. 20. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifícios 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O que ele esperava? A salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de ele morrer, ele iria ver o Messias, o Cristo, enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazerem o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a salvação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Amém? Pode fechar. Aqui está narrando o nascimento de quem? De Jesus. E o que eu quero enfatizar nessa noite
E por que eu quero começar com esse texto? Porque quando Jesus estava prestes a nascer, a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu no campo para 3 pastores que estavam dormindo nos campos, cuidando das ovelhas. E o que os anjos disseram para os 3 pastores? Quando os anjos apareceram, irmão, ver anjo não é algo normal, não. Fala comigo, ver anjo não é coisa normal, não. Infelizmente, tem muita gente que fica falando eu vi anjo, só para, vamos dizer assim, põe em desmérito o que é essa afirmação de que viu um anjo, porque todas as pessoas na Bíblia que viram um anjo, a Bíblia diz que eles caíram por terra ou ficou com muito medo. Apareceu um anjo para esses pastores, e a Bíblia diz que esses pastores ficou com o quê? Com medo. Ficou com medo. Eu quero te dizer que hoje em dia, na minha concepção, Deus não usa anjos mais para falar com as pessoas. Amém? E eu também vou falar sobre isso daqui a pouco. Por que Deus não usa? Então, cuidado com essas aparições de anjos. Amém? Fala com quem está ao seu lado. Cuidado com essas aparições de anjos por aí. Porque Deus não usa mais anjos para falar com a gente. Amém? Ponto que eu não quero falar disso, né? Eu tenho que me segurar para não ir entrando em outros detalhes, né? E acabar gastando tempo nisso. Mas os anjos apareceram para aqueles 3 pastores e a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Só que o que o anjo diz, o primeiro? Não precisa ter medo. O que eu trago para vocês é uma boa notícia. Uma boa notícia que vai ser não somente boa para vocês, mas para todo o povo de Israel. E qual é essa boa notícia? Hoje, na cidade de Belém, nasceu Cristo, Salvador do mundo. E os anjos ficaram admirados, e a Bíblia diz que eles começaram a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a dizer glória a Deus, paz na terra, para todas as pessoas que Deus quer bem. Eles começaram a se alegrar, e eles não só se alegraram, mas eles disseram assim, vamos lá, e o anjo deu detalhe, né? O sinal é que vocês vão encontrar o menino numa manjedoura. E aí eles disseram assim um para o outro, vamos lá ver o que é isso, o que o Senhor nos contou. Vamos lá para ver o que é isso. E eles foram. Quando chegaram lá, encontraram Maria, José e a criança que já havia nascido, e eles começaram a contar para os pais o que tinha acontecido com eles. Nós estamos aqui porque a gente não é parente não, mas a gente veio aqui porque um anjo apareceu e nos falou a respeito desse menino. E a Bíblia diz que Maria guardava aquilo no seu coração. Imagina, irmãos, primeiro um anjo aparece para você, falando que você ia engravidar sendo virgem ainda. Porque naquela época, sexo era só depois do casamento. Né? E eles ainda estavam noivos. Então, ela ainda não tinha se deitado com o homem. Então, um anjo primeiro aparece para Maria e fala, você vai ficar grávida. Mas eu ainda estou noivo, eu ainda não me deitei com homem nenhum. E aí, então, Maria já, como se diz, pensa, irmãos, Maria já estava de um jeito assim... Ela até aceitou, ela falou, Senhor, eis aqui a tua serva. Mas uma coisa é você aceitar a vontade de Deus, outra coisa é você compreendê-la totalmente, sim ou não? Tem muita coisa que a gente aceita de Deus pela fé, que a gente não entende, e tem muita coisa que Deus não explica. Quem está entendendo diz amém. Então Maria já estava com o coração meio que pela fé ali, porque ela não estava tão claro porquê das coisas, ela não entendia porque Deus está fazendo isso, um menino e aquele negócio todo, sem falar que mulheres, você dá à luz, sendo virgem, sem ter deitado com homem, por mais que Deus falou que era ele que fez, pensa você, como é que pode, pensa, então eu estou tentando te ajudar a entender como que Maria estava, e aí a criança nasce, e ainda vem pastores que você nunca viu na sua vida e começa a falar que anjos apareceu para falar daquele garoto, daquela criança que estava nascendo. Por isso que a Bíblia diz que Maria ficava calada. Eu imagino que Maria era um pouco tímida, porque a Bíblia relata ela ficando calada na maioria das vezes. Só que ela não ficava só calada, ela guardava isso no coração. E a Bíblia diz que ela pensava muito naquilo. Ela começou a juntar as coisas. Primeiro um anjo aparece para mim. Agora um anjo apareceu para pastores e mandou eles virem aqui. Deu até o GPS, mostrou o lugar. Eles vieram, estão falando coisa boa sobre essa criança. Irmãos, ela sabia que era Deus, mas ela devia se pegar olhando para o menino e falando assim, que menino é esse? O que será que Deus está fazendo? Porque
E o detalhe, aí chega o tempo deles apresentarem ele a Deus. Aí eles vão para o templo. Quando chega no templo, a Bíblia fala que o sacerdote lá, o Simeão, quando eles entregam o bebê, a Bíblia diz que Simeão toma o menino nos olhos, e aí a gente tenta imaginar a emoção dele, né? Porque pelas palavras ele estava muito emocionado. Ele pega, e a Bíblia diz, a gente viu que o Espírito Santo de Deus já tinha contado para ele que ele não iria morrer, embora ele já estava velho, que ele não iria morrer antes de ver a salvação que Deus tinha preparado para Israel. Só para você entender o que significa essa espera. Vamos dizer assim, o problema da humanidade, eu ainda quero pregar só sobre isso, o problema da humanidade começou lá no Jardim do Éden, quando aconteceu o primeiro pecado. A Bíblia diz que através de um pecado, a maldição veio sobre toda a terra, o pecado veio sobre toda a terra. Amém? Então, o problema da humanidade está vindo lá desde o Jardim do Éden. Só que eu não sei se você já viu a passagem que narra esse primeiro pecado. Desde lá, o primeiro erro, Deus já tinha feito uma promessa para o diabo. Qual foi a promessa que Deus fez para o diabo? Diabo, você fez esse pecado, não fez? Mas eu prometo para você que um dia vai nascer a semente de uma mulher, o filho de uma mulher, que vai esmagar a sua cabeça. Você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E desde aquele dia, irmãos, o diabo está assim, será que já chegou? O diabo não tira essa semente, que era uma forma de dizer descendente, filho, né? Não tira esse menino da cabeça. E detalhe, o povo de Israel, que é o povo separado de Deus, que recebeu a lei de Deus, que recebeu essa história de como o mundo surgiu, como o pecado entrou no mundo, o que eles aguardavam? Aquele menino. Deus também, quando chamou Abraão, falou assim, Abraão, através de um descendente seu. Porque algumas traduções colocam Deus dizendo no plural, através dos seus descendentes. Mas quando a gente lê Gálatas, Paulo revela que Deus não falou descendentes no plural. Deus falou o seu descendente no singular. E Paulo revela em Gálatas que esse descendente era quem? Jesus. Então, lá no início, Deus já tinha prometido para o diabo no Jardim do Éden. Vai nascer um menino do ventre de uma mulher que vai esmagar sua cabeça e vai resolver todo esse problema. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim, vai nascer um filho da sua descendência que vai abençoar todas as famílias da terra. E em ti nele será bendita todas as nações. Depois, quando Deus está relacionando-se com Davi, Deus diz para Davi que um dos filhos dele, e Davi era descendente de Abraão, por isso que nós lemos aqui, a Bíblia diz que José era descendente de quem? De Davi. Deus chama Davi e diz assim, Davi, através do seu filho, e na hora que a gente está lendo a história, a gente acha que é Salomão. De certa forma, Deus falou sobre Salomão, mas quando Deus diz, Davi, um dos seus filhos vai governar eternamente no trono de Israel. Salomão já morreu, já? Então não poderia estar falando dele. Deus já estava falando também do mesmo filho. Então Deus prometeu para o diabo no Jardim do Éden, prometeu para Abraão que um menino nasceria, falou com Davi que um dos descendentes dele seria. Então deixa eu te dizer, isso várias outras formas, porque não tem como falar tudo numa pregação só. Eu vou tentar abordar o máximo possível, mas não tem como. Por isso que você precisa, vir todos os domingos, quarta-feira, domingo de manhã, porque ele é tão maravilhoso que não tem como falar dele em uma hora só. Se vocês quiserem, a gente fica até amanhã falando dele e tudo, mas eu vou tentar resumir. Então, deixa eu te dizer, havia várias outras promessas que o povo de Israel ouviu Deus prometendo. Vai nascer o Messias, vai vir um Salvador, um descendente de Davi, um descendente de Abraão, o descendente da mulher. E começa a encher de promessas. Por isso que quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a nação de Israel, o clima que havia em Israel era, quando é que vai vir o quê? O tal filho. Quando é que vai vir a tal semente da mulher que vai acabar com o diabo e com o pecado? Quando é que vai nascer esse descendente de Abraão? Quando é que vai nascer o descendente de Davi? Quando é que o Messias vai nascer? Por isso que agora, voltando à história, você vai entender, o Espírito Santo chama Simeão e diz assim, Simeão, sabe todas essas promessas que Deus fez no Antigo Testamento?
Eu prometo para você que você não vai morrer até você ver com seus próprios olhos o nascimento desse menino, o nascimento do Salvador. Por isso que Simeão, quando pega o menino no colo e o Espírito Santo testifica no coração, é esse menino. Irmãos, entenda, Simeão apresentava várias crianças. E aí você imagina a expectativa dele. Estou indo lá exercer meu trabalho, que era um trabalho dele no tempo como sacerdote. Estou indo lá exercer meu trabalho. Será que é hoje que eu vou consagrar o Salvador, o Messias? E aí, levantava um menino e não era aquele, o Espírito Santo não falava nada, Deus ficava quieto e ele não foi hoje. Mas o Espírito Santo prometeu. E aí você imagina, ele começa a ver a debilidade dele ficando velhinho, e ele falando, será, gente? Será? Mas ele acreditou em Deus. Então, quando ele pega Jesus no colo e o Espírito Santo, eu acredito eu, que testifica no coração dele, esse é o menino. Eu imagino que Simeão começa a chorar na hora. E ele diz assim, olha as palavras dele, Senhor, agora eu posso morrer em paz. Agora o Senhor pode me levar, porque eu já vi com os meus próprios olhos a salvação de Israel. O que o Senhor prometeu para mim, o Senhor cumpriu. E eu estou carregando nos meus braços o Salvador da nação de Israel, o Salvador do mundo, aquele que o Senhor prometeu desde o jardim do Éden, aquele que o Senhor prometeu para Abraão, para Davi, eu estou segurando no meu colo. E a Bíblia diz que Maria e José, pensa na carta de paisagem de Maria e José. Primeiro um anjo, aí depois aparecem os pastores. Aí tinha os magos também, né? Que aparecem os magos depois, não lembro se Lucas que conta o outro dos evangelhos. Apareceram os magos que até ofertou, deu mirra, deu tudo. Chega e dá, esse dinheiro aqui é pro seu filho, esse negócio é pro seu filho. E aí agora eles vão consagrar e Simeão faz aquela cena toda. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo isso no seu coração e ela ficava, meu Deus, que menino. E detalhe, Simeão também diz assim, Maria, essa criança, ele vai ser responsável pela elevação e salvação de muitas pessoas. Mas ele, por causa dele também, muitos vão cair, muitos vão morrer, muitos vão tropeçar. E ela fica guardando aquilo no coração. Antes de sair do templo, chega uma profetisa, uma mulher, Ana, que a Bíblia diz que já tinha 84 anos, e ela ficava dia e noite jejuando, porque já era viúva, né? E se, mulher, quando você ficar viúva, você já sabe o que você tem que fazer, né? Vim para o templo ficar dia e noite orando, jejuando. Amém? Brincadeira. Se você quiser, pode também, né? Não tem problema nenhum, não. Segue o exemplo de Ana. Mas aí vem Ana, e a Bíblia diz que ela também começa a falar muitas coisas a respeito daquele menino. E de novo Maria fica olhando e pensando, que menino é esse que saiu da minha barriga? Quem será que é esse? Na verdade ela sabia, porque o anjo tinha falado com ela, esse será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. O que eu estou introduzindo com essa passagem? Porque o nascimento de Jesus, os acontecimentos ao redor do nascimento de Jesus, antes e depois, já gerou muitas, vamos dizer assim, muitos comentários, muitos acontecimentos que os pais deles, que eram próximos, né, que eram os pais, ficaram o quê? Ficaram admirados, porque a cada dia aparecia alguém para falar a respeito daquele menino. Então você imagina, é por isso que a Bíblia diz que eles ficavam maravilhados. Pensa que privilégio. E eles ficavam pensando, Deus falou que seria filho dele. Mas como será que é isso? Se agora que ele está recém-nascido, ele não sabe nem falar ainda, né? Então ele só está chorando até agora, e já estão falando isso dele, imagina quando esse menino crescer. E a Bíblia diz que esse menino ia crescendo em graça e sabedoria. E o que eu quero compartilhar com vocês, e o que eu quero que a gente pense é o seguinte, quem é esse menino? Pergunta para quem está do seu lado, você já sabe quem é esse menino? Deixa eu te perguntar, você já ficou maravilhado diante desse menino? Deixa eu te dizer, quando você pensa nesse menino, ou quando você olha nesse menino, ou quando você vê o nome dele nessa parede, como fica o seu coração? Como fica o seu coração? Como ficam os seus olhos? Os pais aí que têm filhos que já namoram,
Você lembra a primeira vez que você viu o seu filho ou sua filha apaixonado? Quem notou um olhar diferente no olho do abençoado? Aí você ficou, o que está acontecendo com você, né? Você viu alguma coisa? Ou então você pegou no ato, passou um moço, uma moça e tal, e você viu na hora, fulano, né? Você gostou, né? O olho brilhou, eu vi seu olho brilhando. Ou então quando você já recebeu um presente que você queria tanto e que você não tinha palavras, você ficou, quem já passou por uma situação desse tipo? Deixa eu te dizer, quando você pensa nesse menino, quando você vê o nome dele nessa parede, quando nós estamos adorando a ele com canções que diz para sempre exaltado, como fica o seu coração? Será que você já sabe quem ele é? Será que de fato você já entendeu quem é ele? Que Jesus é esse? Por que é só o nome dele que está na parede? Por que as canções que nós cantamos falam dele? Por que todo domingo, quarta-feira, domingo de manhã, a gente está aqui falando dele? Você já entendeu quem ele é? Seus olhos já brilham quando você ouve falar dele? Ou você ainda fica como naquele negócio, não estou entendendo nada? Porque às vezes eu olho para algumas pessoas na hora do louvor, na hora da pregação, me dá a impressão assim, o que vem na cabeça é assim, a pessoa, parece que eu leio o pensamento dela, ela está assim, não estou entendendo nada. Deixa eu te dizer, como ficam os seus olhos? Como o seu coração fica quando nós falamos desse menino? Pastor, nunca ouvi falar desse menino. Então é principalmente para você que eu quero falar hoje. Porque eu quero... Agora eu vou começar, tá? Porque eu quero falar um pouco desse menino. Do que a Bíblia diz que esse menino é. Amém? Porque sabe o que eu quero? Sabe qual que é o desejo? Sabe qual que é a minha oração hoje? Que você saia daqui com o seu coração diferente. Que você saia daqui com o seu coração transformado. Eu quero que você passe a semana inteira e domingo que vem você chega aqui e fala, pastor, eu fiquei a semana inteira pensando nesse menino. É isso que eu quero. Essa é a minha oração. Esse tem sido o meu desejo. É isso que me motiva a subir no altar para falar dele. É poder ver você entrar aqui, ou ver você que até então não entendia quem ele era, passar a entender que menino é esse. Ter às vezes a mesma reação que Simeão teve, que Ana teve. Amém? Que você entenda como aqueles pastores entenderam, que boa notícia era essa. Perdão. Quem está entendendo? Por isso que eu estou com o celular na mão, porque meu esposo está aqui, porque ele é tão maravilhoso, que só de tentar falar com você quem ele é, eu fico perdido, porque ele é tanta coisa. Amém? Então eu vou ir pontuando aqui. E eu quero falar com você um pouco do que a Bíblia diz que esse menino é. À medida em que ele foi crescendo, as coisas que foram acontecendo não parou por ali. Por isso que eu comecei com esse texto. É para mostrar para você que desde o nascimento dele, na verdade foi antes, né? Mas desde o nascimento físico dele no ventre de Maria, já foram acontecendo várias coisas e às vezes sem entender muito, já foi gerando algo diferente no coração das pessoas. E às vezes o que eu me pergunto é, por que às vezes as pessoas já há tanto tempo estão na igreja e eu ainda não vejo os olhos dela brilhar? E eu sei que existe às vezes outros motivos, mas às vezes nós estamos no louvor aqui, em canções que de fato adoram ele, porque tem muitas aí que não adoram, nem fala dele. Às vezes colocando uma canção que de fato fala dele, e às vezes eu vejo uma pessoa sentada na cadeira que eu quase cutuco para ver se está dormindo ou se morreu. Quem me entende nessa noite? E olha para mim, eu não estou xingando, não estou... Pastor começou a descer o cajado. Não estou descendo cajado não, irmão. Não estou corrigindo, não estou repreendendo, não estou xingando não. Eu estou preocupado. Quem me entende diz amém? Por isso que eu quero relembrar, se você, pastor, eu já sei, um dia
Um dia me falaram. Eu quero te relembrar nessa noite, então. Eu nunca ouvi, então, principalmente para você, eu quero tentar te ajudar a entender quem que é esse que está o nome na parede aqui. Quem é esse menino que nasceu há mais de 12 anos atrás e dividiu a história da humanidade em dois, e antes deles e depois dele. Porque nós vivemos no ano 2019, depois do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição dele. Amém? Então, que menino é esse? Se você lê João capítulo 1, João começa o evangelho dele dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada veio à existência. Paulo vai dizer em Romanos que tudo foi feito por ele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Uma das canções que nós cantamos diz que tudo foi resgatado para ele. Deixa eu te ajudar a entender. João começa a descrever ele no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que desde o princípio ele era. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que ele não nasceu, ele não passou a existir desde que nasceu no ventre de Maria. Ele já existia antes de descer no ventre de Maria. É por isso que ela não precisou se relacionar, porque ele veio direto da eternidade. Ele já era Deus. Ele não era somente o Filho de Deus, como ele era o próprio Deus. Ele já existia. A Bíblia diz que tudo que foi feito no início da criação foi feito para ele e por meio dele. Sem ele nada veio à existência. Provérbios 8 vai dizer que ele era o arquiteto de Deus na criação. Quando você lê Gênesis e vê a descrição da criação, como Deus criou tudo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele já estava, aquele que depois de milhares de anos iria nascer no ventre de Maria, ele estava com Deus na criação, e criou tudo que nós vemos. Ele nos criou, ele criou Adão e Eva, ele estava no jardim. Amém? Por isso que Deus disse: um dia vai nascer o filho de uma mulher. E não é que ele passou a existir quando nasceu, ele já era. Um dia ele virou para os religiosos que não criam nele e falou assim: vocês falam que creem em Abraão e não creem em mim, mas antes de Abraão ser, eu já era. Foi eu quem criei Abraão, eu quem dei a luz a Abraão. Vocês dizem que creem em Moisés e não creem em mim, mas foi eu quem dei para Moisés tudo que Moisés ensinou para vocês. No princípio era o verbo. Ele era Deus e ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele. Esquece agora que as coisas deu errado no jardim. Tudo que Deus criou para quem? Para ele. E através dele Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. João vai dizer que ele era o verbo, ele era a palavra. Quando Deus disse: haja luz, quem fez a luz acontecer foi quem? Foi ele. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele era o próprio Deus. Ele é o Criador do mundo. E ele era a própria palavra de Deus. Amém? E detalhe: o mesmo João, quando escreve a carta dele, porque existe o Evangelho de João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, e também existe 3 cartas de João antes de Apocalipse. Quando João vai começar a primeira carta dele, ele diz assim: nós estivemos com a vida eterna de quem nós falamos, e ele está falando de Jesus. Nós estivemos com ele, nós tocamos nele, nós apalpamos ele, nós olhamos para ele, nós ouvimos ele. E ele diz assim: e nós o contemplamos. Você sabe o que é contemplar? É o separar assim e ficar observando algo. Você já parou para observar algo assim, de contemplar? Não, que pôr do sol bonito. Tem gente quando vai para a praia a primeira vez, né? Antes de entrar, senta e fica: nossa, que impressionante e tal. O que João está dizendo? Nós andamos com ele, a gente encostou nele, a gente via. Às vezes eu imagino Jesus dormindo e os discípulos parados olhando para ele assim. João diz assim: nós o contemplávamos.
Eu acredito que os discípulos só falavam alguma coisa quando Jesus perguntava. Na maioria das vezes eles ficavam só admirando Jesus. Lembra quando ele estava desesperado porque Jesus estava dormindo e a tempestade estava rolando, tempestade rolando, e eles acordam Jesus depressa e falam: "O Senhor não tem misericórdia, hoje ele vai morrer." A Bíblia diz que Jesus só vira e fala: "Homens de pouca fé." E a Bíblia diz que Jesus levanta, repreende o vento e diz para o mar assim: "Aquieta-te." E tudo se fez bonança. Os discípulos assustados olham para o outro e dizem assim: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" Imagina a reação dele quando eles viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas. 5 pão e 2 peixes não dá para alimentar a gente, dá, irmãos? Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas não dá para alimentar a gente, daria? Agora você imagina um lugar onde tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, faz todo mundo comer, e ainda no final sobra 12 cestos cheios. Imagina a reação dos discípulos. Porque deixa eu te dizer, se alguém inventar por aí, você não acredita não. Porque a Bíblia até hoje não revela como que aconteceu. Porque isso é para glorificar Ele, é para mostrar que o que não para nós, o que nós nem entendemos, Ele pode fazer, Ele faz. E por que Ele teve o poder de fazer isso? Porque Ele é o Criador. Ele é o próprio Deus. E o que é impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para Deus. Amém? Então, esse menino que foi crescendo. É esse menino que nasceu no ventre de Maria. Mas sabe quem que ele é também? Um dos meus passagens favoritas da Bíblia. Hebreus capítulo 1, do versículos 1 ao 4. Diz assim: "No passado, Deus falou com os homens através dos profetas, através de sonhos e visões e através dos profetas, ou só fala através dos profetas, não me lembro a palavra certa. Mas diz que no passado Deus falava com as pessoas, com Abraão, com Isaac e Jacó, através dos profetas. Deus falou com a humanidade de várias formas e principalmente através dos profetas. Mas aí o autor diz assim: mas hoje Deus fala com a humanidade através do seu Filho Jesus." É por isso que eu disse que Deus não usa mais anjo para falar com a humanidade. E se algum anjo aparecer para você para te dar uma revelação, repreende ele em nome de Jesus e manda ele embora. Porque se Deus quer falar algo com você, Ele vai usar o Filho, Ele vai usar Jesus para falar com você. É o que o autor de Hebreus diz. No passado Ele até usava essas coisas, mas hoje Ele só usa unicamente e exclusivamente quem? Jesus. Por isso que é só o nome dele que está nessa parede. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque Hebreus também diz, nesses mesmos versículos, diz que por que Deus só usa ele? Porque ele é a expressão exata do ser de Deus, da glória de Deus. Irmão, você entende o que é isso? Deixa eu te dizer, os cientistas ficam doidos da cabeça até hoje. Tem gente que é cético porque ele fica assim, tá? Mas se foi Deus que criou todas as coisas, quem criou Deus? Como que Deus criou em 6 dias a terra? Não pode ser Deus, não, tem que ser a física, tem que ser alguma coisa, e o ser humano fica, não, beleza, eu até aceito que foi Deus que fez, mas quem que fez Deus? Porque, olha para mim, nós seres humanos não conseguimos entender como que alguém pode ser, e sem ninguém ter criado ele já é, ele não precisa ter criado, ele foi ele que criou, entende? Eu não estou conseguindo nem te explicar. Não entende? Agora, quando me perguntam isso, eu falo assim, como assim ninguém criou ele e foi ele que criou tudo? Porque se alguém tivesse que criar ele, ou se ele precisasse que alguém criasse ele não seria Deus. É por isso que ele que é Deus. Amém? Por isso que a gente diz que ele é Deus, porque ninguém precisou criar ele, foi ele quem criou tudo. Se ele precisasse que alguém tivesse criado ele, ou se de fato algum outro tivesse criado a ele, a gente não ia estar querendo adorar ele, ia estar querendo adorar quem criou? Ele. Entende? Mas é por isso que ele é Deus. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente para pensar em Deus, o Deus que criou o universo, o Deus que, quanto mais a gente começa a estudar, principalmente nós seres humanos, quando você começa a ouvir falar de como que o nosso cérebro funciona, por exemplo, quando eu descobri que a sobrancelha estava aqui para se escorrer suor, alguma coisa, desviar do olho, eu falei assim, como é que Deus é, né?
Ele colocou tudo no lugar certo. Irmãos, olha para mim, não precisa estudar astronomia, os negócios, não. Estuda, lê o básico, vê no YouTube, né? Pergunta pro Google. Só algumas particularidades do nosso corpo e você vai ver assim. Aí você pensa assim, como que pode a gente ser assim? Aí a resposta mais simples e óbvia é, Deus nos criou assim. Agora, um trem tão metódico que os anos vão passando e a medicina vai descobrindo cada vez mais detalhes e vai aprofundando e vai... Não, antigamente era assim, o limite era esse, mas agora a gente está ultrapassando e eles vão descobrindo e falam, não, o que descobriu há anos atrás não é nada, agora vou te dar algo novo e eles vão descobrindo e a gente acaba entendendo que tudo isso, esses detalhes todos foi Deus que criou. A gente fica assim, meu Deus, que ser é esse? A gente não consegue entender. Você está desviando o assunto, não estou não. Eu estou falando disso para que a gente possa entender o que Hebreus está dizendo. Hebreus está dizendo assim, que Jesus, aquele menino que nasceu no ventre de Maria, ele é a expressão exata de quem Deus é. Quando a gente começa a tentar entender Deus, a gente começa a querer conhecer Deus, a gente começa a querer... Está entendendo? E a conclusão óbvia que a gente chega é, não tem como entender Deus não. Tem não. Não tem como entender Deus, não. Deus é um ser tão grande, e deixa eu te dizer, de fato, não teríamos como entender completamente quem Deus é. A dúvida que a gente fica é, será que ele de fato é, como alguns pensam por aí, um velho ranzinza que fica lá no céu, olhando aqui para baixo, e se você errar aqui, ele vai tacar um raio na sua cabeça? De que se você não ajudar aquela pessoa ali, aquela senhora a atravessar a rua, ele vai fazer um acidente acontecer com você. Tem gente que acha que Deus é assim. E as opiniões de Deus vai diferindo, vai divergindo, e a gente fica assim, será que algum dia alguém pode conhecer esse Deus? Porque parece impossível. Deixa eu te dizer, é possível conhecer a Deus, mas é impossível conhecê-lo sem Jesus. Porque Hebreus diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Por isso que os discípulos ficavam maravilhados quando olhavam para ele. Porque quando João, a Bíblia diz que deitava a cabeça no peito de Jesus, quando ele estava com a cabeça deitada no peito de Jesus, ele por um minuto, eu acredito que ele pensava assim, eu estou deitado no peito do Criador do Universo, do Criador de todas as coisas, daquele que nunca criou os céus e a terra, daquele que criou coisas que eu não entendo, é no peito dele que eu estou deitado. Ele está aqui do meu lado. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Nós podemos... E deixa eu te dizer, eu não sei, quando você vai... Tem como você explicar... Imagina, tem algum professor aqui? Professor? Tem não. Imagina que você dê aula de física no ensino médio. Dê aula de física no ensino médio. Aquela matéria, né, que põe medo em muita gente. Imagina uma professora de física começa a querer explicar física para o Miguelzinho aqui, que está começando a falar as primeiras palavras agora, papá, né? Fica chamando para papá, ainda nem fala direito. Imagina, você chega aqui e está a professora de física explicando matéria para o Miguelzinho. O que você vai chamar essa professora? Por quê? Porque não tem jeito, ela já, além de ser mais velha, já tem um conhecimento. Por isso que é muito difícil quando chega a fase das crianças de perguntar o porquê, né? Como que eu vou explicar? Né? Por quê? Porque de fato tem coisas que não tem como a gente explicar para uma criança. De forma simples e de forma que ela entenda facilmente. Né? Onde que eu quero chegar com isso? Deus, ele é tão maravilhoso, ele é grande, ele é Deus. Tem que resumir falando, ele é Deus, ele criou todas as coisas. E deixa eu te dizer, se ele fosse falar com a humanidade, vamos dizer assim, na mesma linguagem de Deus, nós o iríamos entender? Aí é que está a maravilha, a coisa maravilhosa que aconteceu há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Que foi quando esse próprio Deus desceu do céu e da terra e encarnou no ventre de Maria, no corpo de um bebê, que depois foi crescendo e começou a andar entre nós, a andar entre os primeiros discípulos. E agora os discípulos estavam andando com Deus,
Só que não é com a cabeça doida porque eles não entendiam. Eles agora entendiam a Deus. As pessoas começaram a entender Deus. Por quê? Porque quando Deus ia falar com elas, Deus usava semente. Deus dizia assim: o homem saiu a semear. Ele dizia: o reino de Deus é como o homem que encontrou um tesouro. E ali estava o próprio Deus falando com os seres humanos na linguagem de seres humanos. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Por isso, um dia, prestes a chegar o momento dele morrer, Filipe, um dos 12 discípulos de Jesus, vira para Jesus e fala assim: Senhor, ele ainda não tinha entendido não. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, o senhor já está despedindo da gente, a gente está notando o tom de despedida. Deixa a gente pedir só uma coisa para o senhor, deixa a gente pedir só uma coisa. Fala: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, Deus Pai. Se o Senhor só nos mostrar Deus Pai, a gente vai estar satisfeito. Jesus olhou para ele, imagino eu assim, e falou: uai, não estou te entendendo não, Filipe. Aí Jesus diz assim: você está há tanto tempo comigo e você ainda não conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O que Jesus estava dizendo? Você quer conhecer o Deus Criador dos céus e da terra? Olha para mim, anda comigo, me conheça. Quando você passar a me conhecer e andar comigo, você vai estar conhecendo e andando com o próprio Deus Criador dos céus e da terra. Ele é a exata expressão de quem Deus é. Por isso que, deixa eu te dizer, uma frase que uma vez eu ouvi e eu guardei: todo conhecimento de Deus que você tem, que não se encontra em Jesus, é falso. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que acreditam que Deus é amor, mas Ele não é justiça. E se você vê a vida de Jesus, Ele amava as pessoas, mas também tinha hora que Ele falava o quê? Duro com as pessoas. Se você lê alguns capítulos dos evangelhos, Ele começa a falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foi feito em você, há muito eles teriam se arrependido. Ele estava corrigindo a cidade. Um dia ele virou e disse assim: os discípulos maravilhados com as construções de pedra de Jerusalém, Jesus virou e falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Por isso que qualquer conhecimento de Deus, porque todos nós temos algum conhecimento de Deus, todos nós temos alguma ideia de como Deus é, de quem Deus é. Tem pessoas que o Deus dela é só amor, ele só ama, não corrige nada, não faz nada. Agora tem outros que acreditam que num Deus que é só um velho ranzinza, que se você sair fora da linha, ele... Eu li, um amigo que eu estou ajudando me emprestou o livro azul dos Alcoólicos Anônimos. E o fundador dos Alcoólicos Anônimos, ele disse que ele até tinha uma ideia sobre Deus. Mas ele não conseguia acreditar num Deus de amor, num Deus de relacionamento. O que ele está dizendo? Que ele tinha uma ideia de quem Deus era. Ele tinha uma ideia de um Criador de todas as coisas. Só que, na opinião dele, a imagem que ele tinha de Deus não poderia ser um Deus que amasse as pessoas, que se relacionasse com as pessoas. É isso que eu estou tentando dizer. Todos nós temos uma concepção de Deus. Resta saber agora qual é a concepção de Deus, qual é o Deus que você crê. Por isso que é difícil eu falar com você sobre Deus, porque às vezes o Deus que eu creio não é o Deus que você crê. E muito menos. Talvez, se tiver 30 pessoas, pode existir 30 deuses, porque o Deus que eu creio é diferente do Deus que você crê. Porque a gente acaba tendo uma ideia diferente de quem Deus é. Por isso que existem muitas religiões por aí. Porque uma pessoa, se você estudar a história das religiões, é assim: uma pessoa constrói uma imagem de como que ele acredita que Deus é e começa a espalhar aquilo. E com o passar do tempo vira uma religião, porque outras pessoas começam a acreditar em Deus da mesma forma que ele acredita. Agora, o que a Bíblia diz é que se você quer conhecer o verdadeiro Deus, você tem que olhar para quem? Para Jesus.
Porque ele é a imagem exata de quem Deus é. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Você quer conhecer a Deus? Quer servir ao verdadeiro Deus? Quer amar o verdadeiro Deus? Olhe para quem? Para Jesus. Quem me entende nessa noite? Agora, talvez eu deveria um dia só pregar sobre isso. E o tempo passou e eu não cheguei nem na metade. Falei que ele é maravilhoso, não tem como falar um dia só dele. Deixa eu escolher qual que eu... Deixa eu falar rápido. Mas eu ainda vou pregar um dia só sobre isso. O que Colossenses capítulo 1 diz a respeito de Jesus. Colossenses capítulo 1, se você ler, você vai ver que vai dizer assim. A Bíblia vai dizer que Deus decidiu fazer com que Jesus tivesse a supremacia de todas as coisas. O que significa ter a supremacia? Significa que ele é o número 1 em todas as coisas. Isso significa que existem muitas sabedorias no mundo, mas ele possui a maior das sabedorias. Que existem muitos amores que nós podemos ter nessa terra, né? Os casados aí, só logo, né? Quem ama demais o seu cônjuge e tem certeza que seu cônjuge te ama muito? Deixa eu ver. Ó, daqui a pouco eu vou falar sobre a família nas mãos de Deus. Quem tem certeza? Não precisa pular não, Andréia. Não precisa pular. A Andréia ia até no banheiro, ela até parou para pular ali. É amor demais. Mas deixa eu te dizer, olha para mim. Isso significa também que Jesus tem a supremacia do amor. O amor dele é muito maior do que o amor que o seu cônjuge tem por você. Não tem como eu falar sobre isso em curto espaço de tempo. Mas estuda sobre isso, lê e tenta entender o que isso significa. Jesus tem a supremacia. Isso significa que ele é supremo em todas as coisas. Amém? Ele é supremo em todas as coisas. Agora, algumas coisas maravilhosas. Jesus era o próprio Deus andando nessa terra. E o que eu fico maravilhado é que ele não andava com os religiosos. Ele não andava com os religiosos. Ele conversava, não desprezava eles. Mas a Bíblia diz que os religiosos chamavam Jesus de amigo dos pecadores. Porque Jesus andava, ele nunca desprezou ninguém. Ele conversava tanto com os religiosos, embora não era a turma preferida dele. Eu já preguei sobre isso aqui, por quê? Mas ele também andava com os pecadores. Tanto que os religiosos começaram a chamar ele de amigo de pecadores. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu te dizer, se você se sente, talvez você se sente o pior dos pecadores. Deixa eu te dizer, ele foi e ele ainda é amigo dos pecadores. Porque sabe o que ele disse? Eu vim nesse planeta, eu vim na terra, não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando questionavam a ele por que ele andava com os pecadores, sabe o que ele dizia? O são precisa de médico? São os doentes que precisam. É por isso que eu ando com pecadores. Eles é que precisam de mim. E eu vim buscar e salvar todo aquele que estava perdido. A semente que iria nascer no ventre da mulher, que Deus prometeu para o diabo lá no jardim do Éden, que ia esmagar a cabeça de Satanás, foi o Senhor Jesus. E ele fez isso na cruz do Calvário. Mas ele também disse que ele era o bom pastor. A Bíblia diz que quando Jesus andava pelas cidades e pelas aldeias, e quando ele via as pessoas, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão para com as pessoas, porque ele via que elas eram como ovelhas sem pastor. O mundo está do jeito que está, porque eles estão precisando de pastor. Só que não é pastor como eu, não, porque nós também somos vasos. Eles precisam do pastor, do sumo pastor, como Hebreus diz. E quando Jesus andou nessa terra e ele via as pessoas em pecado, ele via as pessoas perdidas, desiludidas, tristes, a Bíblia diz que ele se comovia de íntima compaixão para com elas, e ele ia até elas. Pessoas que as outras pessoas não tocavam. Você sabia que uma pessoa
no período uma mulher no período menstrual na época tinha que ir para outro bairro da cidade, tinha que ir para um bairro afastado e só podia voltar quando passasse o período, porque o costume da época, e fazia parte da lei, e aí é outra história, que se você tocasse numa pessoa nesse estado, você se tornaria impuro. Você não poderia frequentar as reuniões do templo, você não podia participar das cerimônias. E a Bíblia diz que Jesus tocava nessas pessoas. Naquela época, quando tinha velório, as pessoas não tocavam no corpo e nem no caixão. Hoje em dia é muito comum você ir em velório e os familiares estarem ali, né, passando pelo luto ali, e eles ficam tocando pelas últimas vezes no corpo daquele ente querido. Na época de Jesus, as pessoas não faziam isso. Só que a Bíblia diz que um dia Jesus andando, imagino eu, numa avenida da época, e uma multidão atrás dele. Do outro lado estava vindo uma outra multidão, num velório. Porque naquela época não tinha carro, né? Hoje em dia a gente vai no carro, né? Fazendo o cortejo, fala, né? Fazendo o cortejo. Na época era caminhando. E a Bíblia diz que quando as multidões trombam, e a Bíblia diz assim que aquele filho, aquele jovem que estava morto era o único filho de uma viúva. Ser viúva naquela época não era como hoje. Hoje em dia muitas pessoas que ficam viúvas herdam a herança do marido, né, e ficam numa boa, né? Naquela época não. As viúvas passavam muita dificuldade. É por isso que mais na frente a igreja vai cuidar das viúvas. Agora, quando uma mulher se tornava viúva, o sustento dela eram os filhos. Só que a Bíblia diz que nessa oportunidade o filho único daquela mulher tinha o quê? Morrido. Só que quando Jesus encontra com o cortejo, a Bíblia diz que Jesus toca. E quando ele toca, o menino levanta. E Jesus dá de volta a alegria para aquela mulher. O que eu estou querendo dizer é que ele não andou na terra assim, ó. Eu sou Deus e, ó, chegou perto de mim, ajoelha, dobra o joelho, beija minha mão. Ele não andou assim. Ele não andou assim. Hoje em dia tem gente que se acha Deus, né? Muitos religiosos, muitos pastores, muitos líderes se acham Deus, que você não pode nem, às vezes, pisar no mesmo tapete que ele. Né? Você não pode... Naquela época, os discípulos podiam deitar o peito, a cabeça no peito de Jesus. Eles repartiam o pão com Jesus. Por isso que quando Jesus falou assim, Zaqueu, eu vou na sua casa, todo mundo odiava Zaqueu. Todo mundo ficou murmurando lá. Vai na casa de Zaqueu? Que isso? Mas Jesus ia, porque ele veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. E ele disse assim, esse povo está como ovelha sem pastor, mas eu vim ser o bom pastor. E o detalhe, o bom pastor disse, ele dá vida pelas ovelhas. Eu vou terminar com isso. Jesus disse assim, um bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E ele não estava falando de algo que ele não fez. Ele já estava, em algumas palavras, anunciando o que ele mesmo iria fazer. Porque o que ele fez para conquistar a minha e a sua salvação? Morreu na cruz. Não só morreu, como morreu o pior tipo de morte que existia na época, que era a morte de cruz. Que todos diziam que quem fosse crucificado, a lei dizia que quem fosse crucificado no madeiro era amaldiçoado. E a Bíblia diz que ele nunca fez nada para merecer, mas ainda assim ele aceitou. Lembra quando Pilatos, os religiosos acusando Jesus diante de Pilatos, Pilatos vira e a Bíblia diz que Jesus não abriu o quê? E Pilatos, intrigado, porque o pessoal acusando, inventando mentira e tudo, e Jesus o quê? E Pilatos vira para ele, você não vai se defender diante dessas acusações, você não vai falar nada. E a Bíblia diz que Jesus, porém, permanecia. E a Bíblia diz que isso fez Pilatos ficar maravilhado. E uma outra vez Jesus vira para Pilatos vira para Jesus e fala assim, você não sabe que basta você falar, se você falar uma palavra, eu tenho o poder de te tirar daqui.
Aí Jesus abre a boca, Jesus vira para ele e fala assim: Pilatos, a autoridade que você tem foi meu pai que te deu. E se eu quisesse, eu pediria, e o meu pai agora ia enviar miríades e miríades de anjos. Ele ia enviar uma legião de anjos para me defender e me tirar daqui. Mas não é assim que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque mesmo não tendo feito nada, Ele deu a vida por mim e por você. Ele olha para mim e para você e vê como ovelha desgarrada, como ovelha que precisa de pastor. E Ele diz assim: eu dei a vida por você, deixa eu ser o seu pastor. Olha para mim, eu não tenho que ser seu pastor. Seu pastor é Jesus. Amém. Pastor, mas o senhor é pastor da igreja. Desde que eu esteja sempre apontando para quem? Para Ele. Porque a partir do momento em que eu falar com você que é eu que faço algo para você, aí você já pode descartar. Você fala: Ih, virou das ideias, vou embora. Quem me entende, Zé? Eu não cheguei nem na metade, porque é difícil falar dele numa pregação só. Mas, para concluir essa questão de pastor, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia qual que é? Hã? O Senhor é meu pastor e nada? Eu vejo essa frase até em placa de bar. De bar. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu vejo essa frase em para-choque de quê? De caminhão. Eu já vi pintada no muro. Já viu o pessoal que sai por aí pichando? Estragando o negócio? Eu já vi o pessoal pichar isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe de quem que Davi estava falando? Se a gente não conhecer Jesus, a gente não entende de que pastor Davi estava falando. Porque ele estava falando do pastor que ainda nem tinha, vamos dizer assim, né, nascido fisicamente. Davi, quando diz o Senhor é meu pastor, esse Senhor a quem ele se refere era Jesus. Porque o Novo Testamento vai dizer que ele é o sumo pastor. Na verdade, ele disse: eu sou o bom pastor. A confiança de Davi estava em quem? E deixa eu te ajudar a entender que esse é um dos versículos também muito mal compreendido. Tem gente que acha que significa: o Senhor é meu pastor, vou ter tudo, Ele vai me dar tudo, Ele vai me dar casa, Ele vai me dar tudo, nada vai me faltar, tudo que eu quiser eu vou ter. Deixa eu te dizer, desculpa, isso não significa isso. Quando ele disse: o Senhor é meu pastor. Talvez em português o termo mais correto, a forma mais correta é: de nada terei falta. Sabe o que Davi estava dizendo? Se eu tenho ele como pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ficar ansioso com as coisas que eu não tenho. Porque o fundamental para mim viver eu já tenho, que é o Senhor como meu pastor. Eu não preciso ficar doido para alcançar as coisas. Então, se eu tenho bem, se eu não tenho, amém, como a gente diz. Porque o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Se Ele resolver me dar, bem. Agora, se Ele não resolver me dar, eu tenho Ele, de nada vou ter falta. E sabe por que eu digo que isso é tão mal compreendido na igreja? Porque às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que de cabeça baixa, triste. Às vezes a pessoa era animada, agora ela está triste. Aí você vai conversar com ela, ela fala assim: ah, sabe o que é, pastor? É porque fulana terminou comigo. Ah, sabe o que é, pastor? É porque eu ainda não tenho minha casa própria. Ah, pastor, sabe o que é? Porque eu ainda não tenho meu carro próprio. Ah, pastor, sabe o que é? Ninguém na minha escola olha para mim. Eu sou o Cris da minha escola. Ah, pastor, sabe o que é? Eu estou apaixonado com um menino lá, sabe? Mas ele não olha para mim. Estou tão triste. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente fica, sabe?
o louvor tocando, e a pessoa está lá. Aí você vai perguntar, por quê? Ah, não, sabe o que é? Meu patrão hoje estava estressado. Meu patrão me xingou. Ah, eu não fui promovido. Ah, eu não fui isso. Começa a, sabe, a vida para por causa das coisas que ainda não tem, que ainda não conquistou. E Davi disse assim: se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque se eu tenho Ele como meu pastor, eu tenho tudo. Tudo. Pastor, você está dizendo que Deus não dá, que é errado buscar essas coisas? Não, não estou dizendo isso não, irmão. Mas se você não alcançar? E se Deus não te der? Já viu, tem pessoas que chega triste, aí você fala, o que foi? Ah, não, pastor. Sabe, eu fiz um jejum de 40 dias a pão e água, para Deus me dar tal coisa, e Ele não me deu. Olha, você vê que absurdo. Ah não, pastor, tem um ano que eu estou orando todo dia, 3 horas da manhã, pedindo a Deus uma benção, Ele não me deu ainda. E aí a pessoa começa a ficar triste com Deus, chateada com Deus. A pessoa fala, eu vou embora da igreja, porque sabe... Ou então a pessoa fala assim, pastor, sabe, eu vim para a igreja, eu até me batizei, mas minha vida continua do mesmo jeito. Sabe, minha vida ainda não mudou. E a maioria das vezes a referência é coisas materiais, é coisas dessa vida. E ela não é uma pessoa alegre, feliz, satisfeita em Deus. E você pode até ter o Salmo 23, versículo 1 escrito na sua casa, onde for, mas você ainda não vive ele. Amém. Porque viver o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada tem falta, é entender quem é o seu pastor. E entender que se você tem esse, que foi o prometido desde o jardim do Éden, que é o Criador dos céus e da terra, que através apenas da sua palavra fez tudo vir à existência, aquele que anda com pecadores, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que a Bíblia diz que Deus em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele é o portador da própria bênção. Ele é aquele através de quem Deus abençoou todas as famílias da terra. E está vindo aí o seminário Família nas Mãos de Deus. Quando você entende quem Ele é, você então diz e começa a viver. Ele é o bom pastor que deu a vida por mim. Ele morreu por mim sem precisar. Foi a escolha dele. Quando você entende quem Ele é, e entende que Ele quer ser o pastor da sua vida, aí então você pode dizer ou entender o que Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Porque se eu estiver bem, se não estiver, amém. Mas a única coisa que eu preciso ter para viver, eu já tenho, que é o meu pastor, que é o meu Salvador, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele que deu a vida por mim, que é aquele que morreu por mim, que é aquele que sofreu por mim, e é aquele que não apenas morreu, mas ressuscitou para me dar uma vida nova, uma vida abundante, para me levar eternamente para viver com Ele. E isso já me basta. Amém. Fique de pé. Feche seus olhos. Eu vou pôr a canção de novo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Talvez agora você compreenda um pouco do que essa canção diz. Feche os seus olhos enquanto você ouve essa canção. Agora é o momento em que a minha oração é que você saia daqui como Maria, guardando no coração tudo isso, pensando nisso, ou às vezes lembrando disso. Talvez você já está há tanto tempo na igreja, você já esqueceu de quem Ele é. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo, mas você olha para Ele como eu estou olhando para aquele poste lá fora, uma luz pequena lá longe. Paulo, quando viu Jesus, ele diz assim: uma luz brilhou tão forte que eu caí ao chão. Paulo, quando contemplou a beleza de Jesus, a luz foi tão grande que ele caiu ao chão.
Por que você ainda está de pé? Peço tudo, Senhor. Mateus 13:44, Jesus diz assim: o reino de Deus se compara a um homem que, andando no campo, encontrou um tesouro. Ele ficou tão feliz de encontrar esse tesouro que ele escondeu ele, voltou, vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro, voltou lá e comprou o terreno inteiro, onde o tesouro estava. Sabe quando é que você se torna cristão? Quando Jesus se torna esse tesouro na sua vida. Em que, se você de fato entendeu que ele é um tesouro, e se de fato você está tão feliz com ele, não importa o que tenha que vender, você vende. E deixa eu te dizer, tem gente que fica preocupado. Mas Jesus vai me proibir de tanta coisa. Irmão, ele não te proíbe de nada, sabia? Tem gente que fala que proíbe, mas ele não te proíbe de nada. Mas sabe por que algumas pessoas deixam de fazer muitas coisas? Porque são as coisas que eles decidem vender para ficar com o tesouro. Por isso que por muito tempo eu batia muito nas pessoas na igreja, no sentido de conversando, aconselhar. Você tem que parar com isso, você tem que largar isso, você tem que parar com isso. Até que eu aprendi. Eu aprendi com o pastor. E ele me ajudou a entender que isso não funciona. Só faz a pessoa ficar brava com você. Eu vou sair dessa igreja porque fica falando para com isso, para com isso. E eu entendi que se ela não vendeu ainda, é porque ela ainda não encontrou o tesouro. Por isso que eu oro, para que você entenda que Jesus é o maior tesouro da vida, do mundo. E eu não quero saber o que você tem, não. Nem quero saber se você vai vender ou não. Mas a partir do momento que ele se tornar o maior tesouro da sua vida, você mesmo vai chegar à conclusão do que você tem ou não que vender. Consegue me entender? Amém. E a minha oração é que você guarde isso no coração, como Maria, e pense nisso. Amém? Pode se sentar por um minuto no seu lugar. Nós vamos aos avisos rápidos.